Impressionante. Não tem no comando desse país um único filha da puta que se salve. Uma raça maldita tomou conta das instituições. Bando de vigaristas, pilantras, cafajestes, corruptos, mateiros, sanguessugas, patifes e canalhas. Até quando vamos suportar que sejamos feitos de otários por essa corja? Não podemos achar normal que o bandido que hoje preside a Câmara Federal, Hugo Mota, vindo de uma família inteira de corruptos, requisite um avião da FAB para levá-lo até a Argentina para participar de um evento particular, promovido por outro bandido corrupto, Gilmar Sapão. E ainda leva clandestinos, sigilo decretado. Até quando? Estamos impotentes diante de tudo isso, e esse é só um dos casos que eu vou mostrar. Vem que no caminho eu explico. Antes de mais nada, peço para que você deixe um like no meu vídeo se não for inscrito. Ajude este pequeno canal a ganhar um pouquinho mais de relevância. Dentre aquelas coisas que jamais veremos, como cabeça de bacalhau, filho de puta se chamar Júnior ou enterro de anão, no Brasil largado e dominado por vagabundos de hoje jamais veremos político andar de ônibus ou pagar pela própria passagem aérea. Nem em voo de carreira, pagos por nós, eles querem andar mais. A moda agora é andar de jato particular da Fabtour. Adivinha quem paga por toda essa mordomia? Mas isso já passou do limite faz tempo e não podemos achar nada disso normal. O nosso grande erro é achar que é assim mesmo. Não é. Hugo Mota, corrupto, que se caga de medo do Supremo, foi representar você no Gilmar Palusa na Argentina, num jato da FAB acompanhado de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Gilmar Sapão, e mais 8 passageiros misteriosos que até agora estão escondidos atrás do sigilo aéreo brasileiro. Pergunto, você prefere que esse vigarista paute a anistia ou vá passear com o Gilmar na Argentina? Não precisa responder, a pergunta é retórica. E o que é Gilmar Palusa? É uma das maiores aberrações que só existe nesse Brasil de meu Deus. É um evento que reúne ministros do STF, STJ, TSE, políticos, banqueiros, CEOs de grandes empresas, de empresas gigantes. E o que eles fazem lá? Reuniões fechadas, debates acadêmicos, networking bilionário organizado com a afluência direta de Gilmar Mendes, que virou símbolo da aproximação entre judiciário, legislativo e mercado financeiro. Traduzindo, é a produção de lobby que é ilegal no país, diga-se de passagem, envolvendo o judiciário, legislativo e empresários. Empresários estes que têm causas que estão sendo julgadas onde? Que estão tramitando no próprio Supremo e STF e STJ. Estourou hoje o caso de Daniel Vorgaro, do Banco Master, que foi preso. Para fugir da falência que seria paga por nós em 2022, ele ofereceu um jantar a ministros do Supremo em Nova York, 3 anos depois dele já ter sido alvo de um mandado de prisão, suspeito de desvios em fundos de pensão. Notem, isso já há 3 anos atrás. A prisão dele se deu ontem, quando ele tentava fugir do Brasil rumo a Dubai. Agora o banco quebrou. E só quebrou agora porque muita gente graúda segurou o BO, porque já era para ter quebrado muito antes. Muita coisa vai aparecer. Governador do DF, Ibanez Rocha, que queria que o estatal BRB, Banco Regional de Brasília, comprasse o Master, tá no rolo. Jacques Wagner, do PT da Bahia, já aparece todo enrolado no esquema. Vorcaro e seu banco gastaram com advogados, só no último ano, mais de 500 milhões de reais. E adivinha quem era um dos principais escritórios envolvidos? Barsi e Moraes, da dona Vivi Barsi, esposa do Xandão, o cabeça de ovo. E ainda tem o Michel Temer, que era consultor do bando, do banco, mas pode deixar por bando mesmo. E mais Ricardo Lichandowski, eu sempre troco, me atrapalho com esse nome difícil, Lewandowski, que também era consultor do bando, do banco. Senhores, está tudo dominado, amarrado. Quando o nosso povo começar a entender que nós e Bolsonaro éramos a pedra no caminho dessa máfia instalada na República, a gente começa a recuperar o país. Agora, o que vai acontecer com o banco, seus acionistas, com as pessoas que tinham dinheiro lá? Tem um fundo, o FGC, que vai cobrir metade dos custos e vai sobrar no nosso lombo e no lombo dos coitados que acreditaram no banco. E com os envolvidos vai acontecer o quê? Absolutamente nada, mas que rapidamente vai aparecer o Sapão, o Gilmar
e vai soltar todo mundo. Alguém duvida? Entende como a coisa funciona? A máquina corrupta do Brasil funciona? Acredito que nem na Venezuela eles são tão descarados assim. Perguntas sem respostas. Quem estava nesse avião? Quanto custou? Por que tudo é tão sigiloso? Quais autoridades vivem transformando a Fabitur num Uber Black da elite política? A Câmara Federal, aquele lugar cheio de deputados eleitos pelo povo que ganha e deveria representar o povo, nega pedido de transparência. A FAB, aquela cujo alto comando está de joelhos, acadelada para o Supremo e para o desgoverno Bandilmo, também não libera. A alegação segurança institucional, viu como é fácil? Eles se deliciam em viagens pagas por nós, mas nós não podemos saber sequer quem são as pessoas às quais nós graciosamente estamos sustentando. O tal Gilmar Palusa foi realizado entre 5 e 7 de novembro de 2025 em Buenos Aires. Antes era em Lisboa e outros cantos do mundo. Pensando bem, acho que estamos reclamando à toa. Agora está mais barato. Dessa vez pagamos o passeio dos nossos valorosos representantes em peso argentino e não em euros. Por que será? Estão com medinho de ir para a Europa? Será a Lei Magnitsky? Creio que sim. Falando em Magnitsky, quem estava lá? Alexandre de Moraes, conhecido como Cabeça de Piroca, Rodrigo Capacheco, Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Esse é do grupinho que se criou por conta do Bolsonaro, mas que agora anda junto com toda a corja suprema e petralha. Tablet do Amaral, digno Tabata do Amaral, Eduardo Gomes, senador de Tocantins, André Esteves, BTG, outro que junto com a JBS é dono da porra toda, Trabuco, CEO do Bradesco, ministros do STJ, TSE, ministros do governo e até ex-presidente estrangeiro. Só a galera, a nata que manda no Brasil. Menos você. Quanto custou o passeio a Buenos Aires? Viagem equivalente, se fosse paga no mercado, custaria 650 mil a 870 mil. Só de diárias da tripulação em voos similares, a FAB gastou 61 mil reais. Custo total e oficial da viagem para a Argentina. Desconhecido, sigiloso, trancado a 7 chaves. Quantas vezes Mota usou a FAB para finalidades questionáveis? Sempre. Segundo o UOL e outras fontes, pelo menos 7 viagens da FAB foram requisitadas por Mota em poucos meses. Para jantares com empresários, outras para eventos privados, outras simplesmente sem justificativa pública clara. 7 viagens injustificadas, sem esquecer que ainda tem aquelas com finalidade ou cunho institucional, ou que pelo menos deveriam ter, como por exemplo, direito a visitas para seu estado natal, a Paraíba, e participação em eventos oficiais representando a Câmara, fóruns, etc. É na mão desse cabeça de bagre que estão depositadas nossas esperanças de que seja aprovada a anistia aos sequestrados pelo regime dos dias 8 e 9 de janeiro. Você acha que daí vai sair algo de útil para o país? A pergunta novamente é retórica. Caso você seja novo no canal, meu vídeo de maior sucesso aqui até hoje foi justamente sobre Hugo Mota e sua família corrupta, que está há quase 100 anos roubando o povo da Paraíba. Vale uma visita, o link vai ficar abaixo. Se fosse só o Mota que sofresse de caronite na elite política, com aviões da FAB, ainda ia, mas a farra é generalizada. Falar do Bandilma e da primeira Kenga já é chover no molhado. Falar dos 40 ministros inúteis, incompetentes, que só fazem gastar, só fazem merda, roubar dinheiro público e passear às nossas custas, também. Porém, temos ainda ministros dos tribunais superiores usando FAB para agendas não emergenciais. Parlamentares usando jatos militares como se fossem jatinhos corporativos. Políticos levando amigos, assessores e até empresários em voos pagos pelos contribuintes. Falta de controle, falta de justificativa, falta de transparência. A Força Aérea Brasileira não serve mais pra porra nenhuma, virou táxi aéreo de autoridades. De vez em quando, se der, talvez ainda busquem um órgão para transplante aqui e outro ali. Para se manter tudo em sigilo e com transparência zero, é porque tem muita coisa errada acontecendo. Possível presença de pessoas que não poderiam estar lá. O Lully já parou de levar amante. Imagina se a Kenga descobre como ele fazia no passado com a Rosemary. Vínculo com empresários e interesses privados. Pelo hábito e padrão histórico de ocultação de esconder os malfeitos. Tudo junto e misturado. Seria algum medo da reação popular? Não. Não precisa, galera. Nós
Estamos nos conformando em sermos feitos de otários. Podem viajar tranquilos. Mas o que nós podemos fazer para acabar com essa farra? Encher o saco deles pedindo dados através da lei de acesso à informação. Queremos ver e saber da lista de passageiros, custos detalhados, autorização oficial do voo, justificativa da missão e movimentar o TCU através de denúncias pedindo auditoria das viagens. E também a abertura de processo para investigar abuso de recursos públicos e pressionar pela criação de uma lei clara de uso da FAB que contemple critérios objetivos. Transparência obrigatória, punição para uso indevido e cobrança sistemática de deputados e senadores. Exigir que o legislativo acabe com a mamata, já que a farra é feita em nome dele. Vou tentar e vamos ver se vem respostas, depois eu conto aqui. Alguma pressão pública e exposição dos casos tem que haver, do contrário, a cada dia vai ficando mais fácil para eles, mais aceito como normal essa farra e mais caro para nós. Enquanto eles queimam querosene, vamos lembrar que 30% da população brasileira não tem esgoto em suas casas e 35 milhões de pessoas não têm água tratada em suas torneiras. As escolas estão sucateadas, os hospitais não têm médicos, muito menos medicamentos, as universidades que idolatram tanto o Bandilmo estão sem dinheiro até para pagar contas de luz. E a classe dominante do Brasil viaja como se não houvesse amanhã. Pelo jeito não haverá mesmo, pelo menos para nós. Perguntei ao chat GPT quanto já gastamos em viagens, passagens de avião, custos operacionais, diárias, hospedagens, e nem ele conseguiu me dar números precisos. Revista Veja, só nos 2 primeiros anos do desgoverno bandido já foram gastos mais de 4 bilhões e meio de reais nessa brincadeira. 4,5 bi, pessoal. 3 bilhões só para quem viajou a trabalho. Viajou a trabalho. Foda de engolir. Poder 360. Só no primeiro semestre de 2025 já foram gastos 1 bilhão e 700 milhões de reais em diárias e viagens. Mas calma, o site do desgoverno federal esclarece que está havendo desinformação e nos tranquiliza. Gastos da Presidência da República com diárias e passagens em viagens internacionais, não falou nacionais, correspondem a 0,30% do total geral do governo federal em 2023. São muito canalhas, só 0,30% dos gastos da União. E qual foi o orçamento da União em 2023? 5 trilhões 345 bilhões de reais, só isso. Numa pesquisa rápida, o total geral de custo do governo federal foi de 4 trilhões e 140 bilhões de reais. Então eles gastaram só em 2023 com diárias e passagens internacionais o equivalente a 12 bilhões e 420 milhões de reais. Alguém me corrija se eu estiver errado. Enquanto isso, no mesmo ano de 2023, bloqueava 1 bilhão e 500 milhões de reais do orçamento. E as pastas mais atingidas, saúde e educação. Faz o L, malditos. A cada dia que passa, nosso desespero é maior. Eles estão limpando os cofres do Brasil. Se continuarem, endividam ainda mais o país. E o povo, que se lasque. Se perderem ano que vem, já vão ter roubado o suficiente do povo brasileiro para que até a 10ª geração de suas famílias não precisem trabalhar. Continuem fazendo L, malditos. Temos que dar um jeito de varrer essa corja de parasitas do cenário nacional e acabar com essa palhaçada. Temos que derrubar todo mundo. Até quando vamos suportar isso calados, minha gente? Caralho, gente, caralho. Como dizia a Monark, pô, isso aqui já é uma ditadura. Acorda, meu povo. O de Palma de Bragança Paulista. Até a próxima, claro. Se houver, se deixarem, se inscreva no canal. Forte abraço.